Seja em uma roda de amigos ou numa conversa nas redes sociais, Neymar é um assunto que sempre gera muito debate, com uma mistura de opiniões positivas e também negativas. Além de sua indiscutível habilidade dentro de campo e um bom desempenho durante toda a sua carreira, o agora atacante do Al Hilal também é conhecido por sua personalidade extrovertida, estilo de vida movido a grandes festas e muitas, mas muitas polêmicas. E isso faz com que os torcedores dividam opiniões e sentimentos, sendo amado por uns e odiado por outros. Mas por que ele desperta tanto ódio em algumas pessoas? Vamos explorar e tentar explicar o porquê Neymar gera essa relação de amor e ódio entre os torcedores do mundo todo. Neymar da Silva Santos Júnior, ou simplesmente Neymar, foi revelado pelo Santos e com seu jeito leve e ousado de jogar, desde muito cedo os holofotes já eram voltados para o menino nascido em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. A mídia já estava de olho nele, criando uma expectativa enorme. E olha que loucura, quando o Santos descobriu ele com 11 anos, o time não tinha nem categoria de base para essa idade, aí tiveram que criar uma só para que ele pudesse entrar. O moleque já era diferenciado desde pequeno. Aos 14 anos, o Neymar já estava chamando bastante atenção em grandes times do velho continente, tanto que ele foi fazer teste no Real Madrid. E é claro que o Real Madrid gostou do que viu. Já queriam garantir o moleque ali como futuro craque do time. Mas o Santos, sacando todo o potencial do moleque, não ia deixar ele escapar assim. Então ofereceram um contrato que na época já era fora da curva. Bom salário e bônus de assinatura que deixavam todo mundo impressionado para um menino da base. Era tipo um pacote completo de carreira, muito acima da média pro futebol da base no Brasil. Essa pressão desde cedo, com todo mundo botando uma expectativa gigante, não é fácil para um adolescente. Imagina só, ser visto como o futuro do futebol do seu país desde pequeno. Isso às vezes pode acabar mexendo com a cabeça do cara. Talvez tenha sido isso que fez ele agir algumas vezes de forma polêmica, mas faz parte do jogo e da vida de jogador de futebol, lidar com toda essa pressão desde cedo. Em 2009, Neymar, então com 17 anos, estreava no time principal do Santos e rapidamente se tornou titular absoluto. O moleque já chegou arrebentando ao lado de Ganso, que também estava voando. Nesse mesmo ano ele foi eleito a revelação do ano, mas em 2010 que foi o bicho. O time todo já estava entrosado e o Neymar já estava voando mais alto. Aí foi só sucesso, ganharam tudo que tinham direito, até uns prêmios individuais no bolso. Em 2011, Neymar já estava voando tão alto que dava pra ver de longe que ele estava muito acima do nível sul-americano. E não era só dentro de campo, o cara era um fenômeno completo, dominava o marketing como um pouco. Aí não tinha empresa grande que não quisesse estar associada à imagem dele. Nike, Red Bull, Volkswagen e um monte de outras grifes queriam estar coladinhas no Neymar. Meus amigos, o sucesso nos gramados foi tão grande quanto os problemas fora deles. Festa, declarações polêmicas, até uma condenação judicial rolou, fora as tretas nos treinos. Mas o ápice foi aquela confusão com o Dorival Júnior, que era técnico do Santos na época, durante um jogo contra o Atlético Goianiense. O Neymar não gostou de uma decisão do técnico e deu piti ali mesmo, na frente de todo mundo. O técnico do time goiano, René Simões, não gostou do que viu e soltou o verbo durante uma entrevista. Escuta só. Hoje eu vou dizer pra você que eu tô extremamente decepcionado. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. É impressionante. Ou nós vamos começar a educá-lo, e eu me lembro muito bem quando o Dorival fez uma punição em todos os garotos e todo mundo foi contra, dizendo que ele estava punindo o Santos, que é assim que se educa um jogador, que se cria um homem, que se cria um grande jogador. Por enquanto, ele não é um homem, ele não é um grande jogador, por enquanto ele é um projeto disso tudo. Então tem que alguém eduque esse rapaz pelo bem do futebol brasileiro, porque senão ninguém vai segurar mais. Vai criar um monstro, vai se perder por aí, porque eu hoje fiquei decepcionado. 2013 foi o ano do anúncio bombástico, Neymar no Barcelona, finalmente. Só que na primeira temporada, o time catalão ficou devendo um pouco. Foi mais uma fase de adaptação pro craque brasileiro. Mas aí, na temporada seguinte, meus amigos, já era outra história. O Neymar tava voando, totalmente adaptado. E daí surgiu o famoso trio MSN, formado por Messi, Suárez e Neymar. Pensa só, era sem dúvidas o melhor trio de ataque do mundo na época. Era um espetáculo, um atrás do outro. Nessa fase, o Neymar tava voando, artilheiro da Copa do Rei e da Champions League. Só que não parou por aí. Ele chegou pela primeira vez na lista dos finalistas do prêmio Bola de Ouro da FIFA, ficando em terceiro lugar, atrás só do Messi e do Cristiano Ronaldo. Mas depois dessa temporada, as coisas meio que esfriaram. Todo mundo esperava que ele fosse ganhar o prêmio de melhor do mundo em 2 ou 3 anos, no máximo. Mas o Neymar não conseguiu manter o mesmo ritmo. Ele nunca mais apareceu no top 3 desde então. O futebol tem dessas, né? Parte da torcida do Barça não gostava muito das atitudes de Neymar. Não curtiam muito as comemorações dele. Achavam que ele era meio exagerado, meio debochado. E aquelas simulações de falta, então, ninguém engolia. Achavam que ele estava provocando demais, faltando com respeito para os adversários e até desvalorizando a história do clube.
Neymar não tem medo de encarar os zagueiros, ele vai pra cima sem dó nem piedade. Só que o que mais pegam no pé dele é essa história de ser cai-cai. Mas convenhamos, com o estilo de jogo dele, é quase impossível não sofrer algumas faltas. Se não fosse assim, como é que os caras iam parar ele? Mas isso é só uma das razões pelas quais tem gente que não bate muito bem com ele. Tem também quem critique porque acham que ele não foca tanto assim no futebol, porque além de jogador, Neymar é uma verdadeira celebridade, além das polêmicas em volta desse cara. O atacante brasileiro é daqueles que tá sempre ligado nas redes sociais, às vezes até fala mais do que devia, o que acaba gerando umas polêmicas. E não dá pra negar que o cara curte uma festa, sempre tá lá nos eventos mais badalados. Tem gente que até acha que isso é um dos motivos de ele ainda não ter levado o prêmio de melhor do mundo. Em 2017, o Neymar fez história ao ser contratado pelo PSG por uma fortuna, 222 milhões de euros, a transferência mais cara do futebol. O cara foi para Paris com um objetivo claro, sair da sombra do Messi e ser o grande astro do time. Mas logo nos primeiros meses já teve uma polêmica daquelas com Cavani, que era ídolo da torcida, sobre quem ia bater os pênaltis. E não dá pra negar que às vezes a postura provocadora e meio debochada dele em campo irrita os adversários. Depois daquele primeiro ano no PSG, as coisas meio que oscilaram bastante pro Neymar. Enquanto o Mbappé estava arrasando, se tornando cada vez mais o astro do time com suas grandes atuações, o Neymar acabou virando meme por causa da fama de cai-cai, e isso acabou meio que piorando a imagem dele por lá. O segundo ano do Neymar no PSG foi cheio de altos e baixos. Teve até a acusação de estupro por uma mulher brasileira lá em Paris, mas no fim ele foi inocentado pela justiça. E olha, apesar dos gols, assistências e até dos títulos nos campeonatos franceses, as lesões vieram para atrapalhar. Ele acabou ficando fora de jogos decisivos na Champions League, contra o Real Madrid em 2018 e Manchester United em 2019. E durante uma dessas lesões, pegaram ele curtindo o carnaval. Aí o pessoal criticou bastante, até apontaram de novo aquela história de que o Neymar não tá com o foco no futebol. O jornalista francês Eric Frozio, que reside no Rio de Janeiro, é autor do livro Neymar, o Príncipe do Brasil, e deu sua opinião quando o atacante ainda jogava pelo time de Paris, sobre o motivo pelo qual muitas pessoas na França não simpatizam com o atacante brasileiro. Eu acho que os franceses não apreciam muito a ostentação, as polêmicas e o destaque excessivo. Quando Neymar chegou, ele adotou esse comportamento, exibindo poder, dinheiro, carros, e tudo isso não foi bem recebido, já que não condiz com os costumes franceses. Além disso, Neymar não fez esforços para interagir com o povo francês, não concedeu muitas entrevistas e ainda não fala fluentemente o francês. Parece que ele não está muito familiarizado com a história do PSG e passa pouco tempo em Paris. Todos esses fatores contribuíram para que ele se distanciasse dos torcedores. Então, entre as lesões, as controvérsias, as festas extravagantes e o baixo desempenho na Liga dos Campeões, Neymar acabou sendo alvo de críticas por parte dos torcedores franceses, comentou Eric. Diferente do que rola com outros monstros sagrados do nosso futebol, tipo Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Romário, que são amados pelos torcedores, mesmo depois de pendurarem as chuteiras, o Neymar acaba recebendo muita crítica, cornetada e até ódio de alguns torcedores. E olha que pelo que a gente viu, tem uma porrada de motivos para isso, mas eu vou citar dois que eu acho que são os principais. O título de melhor do mundo ficou ainda mais acirrado com Messi e Cristiano Ronaldo. Os caras elevaram o nível de exigência lá pro alto, tanto em qualidade técnica quanto em dedicação e profissionalismo. Chegou num ponto em que, se o jogador não tá 100% focado no futebol o tempo todo, já começam a questionar a profissionalidade dele. É como se só jogar bem não bastasse mais. O cara tem que viver e respirar futebol 24 horas por dia, senão já descartam ele da lista dos profissionais de verdade. É uma pressão gigante, hein? O segundo motivo, e o mais importante mesmo, é essa questão da expectativa. Quando aparece um moleque talentoso e cheio de potencial, todo mundo já fica na expectativa. Mas com o Neymar foi diferente. Desde cedo ele já era famoso pra caramba. E aí o pessoal começou a colocar nele a responsabilidade de ser o novo Pelé. Cara, imagina só. Um moleque de 13 anos com uma pressão e uma expectativa desse tamanho nas costas. Qualquer resultado que não fosse perfeito já não era o suficiente. É muita cobrança para um garoto tão novo. Então eu acho assim, ele pensou bem e achou que abrir mão dos seus hobbies e da vida fora dos campos seria um preço muito alto a pagar só para alcançar o topo do futebol. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem, essa foi uma escolha dele e cada um sabe o que é melhor para sua própria vida. Nem todo mundo está disposto a sacrificar tudo pelo futebol e isso é completamente compreensível. Cada um tem o seu jeito de levar a vida e isso é o que importa no final das contas. Além de tudo isso, teve uma série de polêmicas fora dos gramados também. Desde as traições envolvendo a então noiva Bruna Biancardi, enquanto ela estava grávida, até as brigas com treinadores e companheiros de equipe, xingamento aos juízes, bloqueio de bens, sem contar aquela festa durante a pandemia. E a lista continua. Tudo isso acabou contribuindo para manchar um pouco a imagem do astro brasileiro. E é isso, galera. Agora eu quero saber, vocês estão do lado que apoia o menino Ney ou tá na turma que mete a lenha nele? Deixe sua opinião aí nos comentários. E se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar aquele like, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo e seguir nosso canal. Valeu pela moral, pessoal. Até a próxima. Fui!